Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança, note a expressão de Paulo aqui, bem-aventurança, vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Veja como aparece essa expressão, justiça atribuída, justiça atribuída. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Note a relação aqui de fé e graça. A fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Quem achava aqui que Abraão era só pai dos judeus? Paulo está dizendo que ele é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido.
assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Vejam como esse texto aqui, ou esse trecho, geralmente ele é lido fora do contexto do capítulo 4. Veja o milagre aqui com Abraão, o milagre com Sara, dentro do conceito da justiça atribuída. Então, por isso que eu faço essa breve menção aqui. Versículo 23, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por causa nossa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos também, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. É um belo capítulo. Paulo fez sua grande afirmação da justificação pela fé em Cristo somente no capítulo 3. Ele disse na semana passada que a fé exclui a vanglória. Aliás, nós chegamos a mencionar isso, Nosso orgulho, quando a gente é convertido por Deus, é transferido de nós mesmos para Deus, que fez a obra em nosso lugar. Então, se a gente constitui a nossa identidade em nós mesmos, quando o Evangelho nos é apresentado, a gente percebe que o maior título que a gente pode ter é de Filho de Deus, pela obra que Ele fez, gratuita, em nosso lugar. Mas o que acontece agora no capítulo 4, e preste bem atenção, como Paulo desenvolve o argumento, sempre coerente, sempre em sequência. Agora ele chama duas testemunhas para apoiar sua causa, Abraão e Davi. Ele quer discutir o tema do judaísmo, ele quer discutir o tema do verdadeiro judeu com judeus. Versículo 1, ele diz: que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Versículo 1. Mas no versículo 6 ele diz: e é assim também que Davi declara. Não é à toa que Paulo faz isso. Abraão era o pai dos judeus. A nação de Israel começou, queridos, quando Deus prometeu a esse ancestral, Abraão, fazer dos seus descendentes uma grande nação, em Gênesis 12. Vivendo essa nação numa terra que Deus havia dado e abençoada por Deus. Ao mesmo tempo, Davi foi o maior rei dos judeus. Então a gente tem um pai da nação e tem um rei destacado dentre outros reis. Ele foi o maior, em cujo reinado a nação de Israel atingiu o apogeu no Antigo Testamento. Ao longo dos capítulos 1 a 3, Paulo se opôs aos judeus nacionalistas e defensores da justiça das obras. Agora, com quem concordariam? De que lado estariam Abraão e Davi na tese de Paulo? Estariam do lado dos judeus, contrários a Paulo, ou estariam do lado de Paulo, também judeu? Essa é a questão de Romanos 4. A primeira possibilidade é que Abraão foi justificado por obras, versículo 2, capítulo 4. Paulo está disposto a discutir essa tese. Ele nos mostra, supostamente, que a fé salvadora é a mesma coisa que obediência. Pelo menos assim os judeus de então entendiam. Se esse foi o caso, Paulo continua: a lógica é a seguinte: Abraão tem do que se gloriar se é pelas obras. Se fé, pensa Paulo, é igual à obediência, então nós, os salvos, temos que nos gloriar diante de Deus e dos outros, porque em parte somos autores de nossa própria salvação, protagonistas nesse sentido. Ou no mínimo contribuímos para tanto. O que a gente nunca sabe é se contribuiu o suficiente. Nesse ponto, porém, Paulo se desespera.
ante a inviabilidade dessa conclusão, porque é certo que Abraão poderia se gloriar, mas ele diz: jamais diante de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que é santo. A imagem é de Abraão comparecendo diante de Deus e se gloriando do que fez, contando a Deus as boas maneiras que ele adotou em sua vida. Paulo tenta montar esse quadro, que a gente imaginasse esse momento em que Paulo, subindo, ou encontrando-se com Deus, se gabasse do que fez. O que ele quer dizer, Paulo? Com certeza ninguém pode fazer isso diante de Deus. E de fato, as Escrituras provam que Abraão não tinha mesmo nada do que se gloriar. Versículo 3, Paulo desenvolve esse tema. Esse versículo aqui nos apresenta uma palavra de extrema importância no capítulo todo. Logizomai, palavra grega que é traduzida como atribuído. Trata-se de um termo contábil que quer dizer contar como. Atribuir algo é conferir um status inexistente até então a alguém ou alguma relação. Um exemplo é a aquisição de imóveis, por exemplo, por leasing imobiliário. Os pagamentos que faço contam como aluguel. Mas se eu decidir ficar com o imóvel que eu comprei, esses pagamentos agora são contados como amortização da dívida. E o que era um leasing vira uma compra. Um novo status é atribuído a esse negócio. E no versículo 3, que cita Gênesis 15, é bom dizer isso. Paulo diz que a fé de Abraão lhe foi atribuída como justiça. Não é que Abraão é justo, a fé dele foi contada como justiça. O que quer dizer? Não que a fé resulte apenas em justiça, embora é verdade, se cremos que Deus existe, vamos obedecê-lo, vamos procurar viver uma vida justa, e fluirá de nós uma vida justa. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Tampouco significa que a fé de Abraão era em si mesmo uma forma de justiça. Isso acontece muito em nosso tempo, a fé virou obra. A fé virou mérito. De modo que talvez eu imaginasse que a minha fé me faz digno da bondade e misericórdia de Deus. Não, é mais do que isso. O que Paulo está dizendo é que a fé contava como justiça. Significa que Deus tratava Abraão como se ele tivesse levado uma vida justa. Isso é justificação, meus irmãos. É Deus olhar para você, pecador, por meio de Cristo, considerar você justo. Mas a justiça não é a sua própria, ela te foi atribuída. Isso não é pouca coisa. Sua fé não era justiça, Paulo está dizendo, mas Deus a contava como se fosse. O comentarista Douglas Moo escreve assim: se compararmos outros versículos em que é empregada essa mesma construção de Gênesis 15, a fé atribuída como justiça, chegamos à conclusão de que a atribuição da fé de Abraão como justiça significa atribuir-lhe uma justiça que não lhe pertence inerentemente. Não veio dele, não é dele. Abraão não era justo, gente. Abraão não era perfeito. Abraão não era irrepreensível em si mesmo. Contudo, Deus o tratava como se fosse por causa da fé. É possível, e aqui extraímos já uma conclusão bastante importante e que faz uso então ao tema desse nosso domingo. É possível ser amado e aceito por Deus ao mesmo tempo que somos pecadores e imperfeitos. Por meio de Cristo. Vou repetir. É possível ser aceito e amado por Deus ao mesmo tempo que somos pecadores e imperfeitos. Martinho Lutero expressa isso da seguinte maneira:
Os cristãos são simul justus et peccator, ao mesmo tempo justos e pecadores. Talvez essa questão aqui seja extremamente sensível e que divide um bocado as diferentes igrejas cristãs, porque fala da nossa Constituição, fala do que Jesus de fato fez em nós quando cremos. Não é uma ideia otimista no sentido de desconsiderar que ainda somos pecadores, mas também não é uma ideia de derrota, porque ao mesmo tempo pecadores, somos justificados. A prova dessa interpretação pode ser vista no versículo 5, agora em Romanos 4. Na notável e impressionante declaração de que Deus é um Deus que justifica quem? O ímpio. Aqui está a verdade de que quando recebemos justiça atribuída, ainda somos ímpios. Tem gente que tem um problema depois de convertido em usar a linguagem pecador. Não sou mais pecador, agora eu sou filho de Deus. Pois aqui eu acho que Lutero acertou bem a mão. Nós somos pecadores e somos santos. E somos justos por meio de Cristo aos olhos do Pai. Portanto, justificação e justiça atribuída são a mesma coisa. Ser justificado é receber justiça atribuída. É o que Lutero chamou de justiça passiva. Você não conquistou ela, você a recebeu. Outros teólogos denominam essa justiça de justiça imputada, atribuída. Como Paulo explica no versículo 4, meus irmãos, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã e temos esperança para cantar e louvar, porque sem merecer Deus, por meio do seu Filho, nos recebeu. Nossa justiça é, segundo o versículo 4, ou merecida por nossas obras, ou só tem duas alternativas, ou ela é atribuída a nós sem levar as obras em consideração. É o que Paulo coloca aqui. Por isso ele usa esse conceito. Quando alguém recebe dinheiro, isso é ou consequência do trabalho, um salário, ou não é nada a ver com o trabalho. É uma dádiva, é um presente. O salário não é atribuído, pois é devido. É uma obrigação. Um presente pode ser atribuído, mas um salário é devido. Se a salvação não for um dom, então Deus está obrigado a nos salvar por causa das boas obras que supostamente a gente fez, assim como o seu empregador é obrigado a pagar o seu salário. Mas não é essa relação que constitui a nossa relação com Deus. E isso, claro, meus queridos, vai contra o que a Bíblia diz em todo lugar. Em contraste, então, com o modelo fé igual a obediência, Paulo nos dá a fórmula: fé é igual a confiança na provisão salvadora de Deus. É que hoje a igreja tem sido procurada para as pessoas encontrarem ali solução para tantos problemas, que quase a gente esquece do principal problema, chamado pecado. A igreja hoje tem sido procurada para tanta coisa, para a saúde, para a prosperidade material, para encontrar uma comunidade onde a gente possa conviver, criar os nossos filhos, né? Ou seja, tem várias as necessidades que se apresentam na busca de uma igreja, mas tudo isso tem o seu lugar, afinal Deus é bom. Mas quando a gente está lidando aqui com o tema salvação, nós estamos lidando com o fato de sermos redimidos de uma condenação eterna, porque estávamos sob a ira de Deus. No versículo 5, ficamos sabendo que a fé salvadora consiste,
no fim de um tipo de confiança. E 2, começa uma nova confiança. Primeiro, a pessoa salva não trabalha. Isso não pode querer dizer que a pessoa salva despreza a lei. Já vimos agora no final do capítulo 3 que não é assim. A lei foi confirmada pela fé. Significa que o salvo não mais confia na obediência como um modo de ser salvo. O cristão, meu querido, minha querida, é alguém que para de trabalhar para ser salvo. Não alguém que para de trabalhar. É diferente. Você ser omisso quanto à sua santificação e você achar que a sua santificação é que salva você. Segundo, a pessoa salva confia em Deus, que justifica o ímpio, versículo 5. Isso quer dizer que o cristão é alguém que confia que Deus tem um modo de salvar que não depende dos nossos esforços, é a obra dele. Por isso o louvor, por isso a gratidão, por isso o agradecimento. Portanto, a fé salvadora é uma transferência de confiança, de ídolo eu diria também. É a remoção das esperanças e da confiança da pessoa em outras coisas para agora depositá-las em Deus como Salvador. O versículo 5 conclui dizendo que se pararmos de confiar em nós mesmos como justificadores nossos e começarmos a confiar em Deus como o verdadeiro justificador, o resultado é justiça atribuída, justiça imputada, você recebe essa justiça. Ainda hoje, muitos comentaristas judeus consideram desconcertante essa frase ou ideia de Paulo. Eles chegam a dizer, inclusive, que Paulo tem uma posição que faz oposição entre fé e justiça. Eles dizem que o pensamento de Paulo é ininteligível para um judeu. Mas é por isso que o Evangelho é o que é. Por isso que ela é a revelação não esperada, não imaginada. Esse mistério que estava oculto. Em motivo de boa nova. Abraão não foi salvo apenas por crer em Deus. O versículo 3 nos lembra, Abraão creu em Deus, mas ele também é o homem do versículo 5. Ele creu em Deus como alguém que justifica o ímpio. Fé salvadora não é crer em Deus, meus queridos, ou que Deus existe. Também não é crer em um Deus que salva. É crer em Deus quando Ele promete um caminho de salvação gratuito, sem nossa participação. Esse é o motivo da pedra de tropeço, descrita por Paulo. Era ofensivo demais isso para os judeus, zelosos, irrepreensíveis, mas não é para nós também? Nos mostrarmos vulneráveis porque somos? Não é ofensivo para nós também reconhecer que a gente não contribui em nada, nem com a nossa herança, nosso berço, nem com o nosso tempo de igreja, ofertas, justiça, zelo, boa conduta, nada disso pode contribuir. Você pode ter toneladas de uma fé vigorosa que mova montanhas. Eu estou usando uma hipérbole aqui. Você pode ter uma fé de que Deus é amoroso, até de que Deus é santo. Pode crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Pode demonstrar reverência a Deus. No entanto, o tempo todo pode ser que você continue acreditando que você é o seu próprio Salvador e Deus é apenas alguém que contribui. Porque você de coração, você não fala sobre, talvez nem tenha consciência, mas aqui dentro você confia no seu desempenho religioso. É por isso que às vezes chega uma ceia, quando você não entende bem o significado da ceia, a tua semana não foi boa, tem alguém que diz assim, não vou participar, meu desempenho essa semana não foi bom, então eu não sou digno. Imagina, você está dizendo que você limita o que Deus pode fazer.
e o perdão que Ele pode dar. Então, quem é o teu Salvador? Você mesmo. Isso é muito comum, alguém que vem para um culto que briga, por exemplo, um casal. Problemas de horário. Esse é um deles, né? Aí chegam sem se falar no culto. Mas isso não acontece aqui, eu sei, isso são outras igrejas só. E aí aquela cara amarrada, um senta de um lado, outro do outro, né? E a pessoa se sente o quê? Indigna. Não devia ter falado aquilo, não devia ter agido daquela forma. Fui grosseiro. Sem falar outras coisas que podem ter acontecido. Não é sobre você. É sobre Deus e a sua obra. Que você não pode ser otimista a seu respeito. Você tem que ser consciente a seu respeito. Você é um pecador salvo pela graça de Deus. Mas não só foi salvo naquele dia, você continua dependendo de um Deus que te justificou lá atrás, para sempre, inclusive sobre teus pecados futuros. Por isso que esse texto de Romanos vai dizer exatamente isso, logo no seu começo, versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então, a justiça de Deus, ela cobre também os teus pecados futuros. Quanto ao tema salvífico. Então você pode ser uma pessoa religiosa que frequenta a igreja, é fiel em vários aspectos da fé cristã, mas se você é o seu próprio Salvador, se a confiança sobre esse êxito final está no que você faz, no seu caráter moral, ou se você é ativo na igreja, ou se você cria bem os filhos, você ainda não entendeu bem justificação atribuída. Dizer que a fé salvadora é uma transferência de confiança é ver com consciência onde está a sua fé. Por isso que a expressão transferir confiança é importante, porque até então estava em você. Ou você era inflado, ou você era de baixa autoestima. Ou você se achava o cara, ou você se achava nada, de igual. A confiança estava em você. Mas quando você quer em Cristo, essa confiança é deslocada para Ele. Por isso que você tem que pedir que Deus sonde o seu coração. Para que Ele remova as suas esperanças e a confiança que você tem nessas coisas. Para que então você deposite a sua fé em Deus como Salvador particular. E não como um Deus genérico e impessoal. Em Evangelismo Explosivo, James Kennedy sugere começar com uma pergunta, se você quiser compartilhar o Evangelho com alguém. Imagine que você fosse morrer essa noite e comparecer diante de Deus, e essa pessoa te perguntasse, por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? Aliás, Deus perguntar-se, né? Então ele está sugerindo que alguém que vai evangelizar fizesse essa pergunta para esse candidato, e esse candidato, né, ouvisse de Deus essa pergunta, por que eu deixaria você entrar no céu? O que você diria? Outra versão da pergunta seria, presumindo por um instante que existe de fato o céu, quais você acha que são os requisitos gerais para ingresso nele? Quem entra e quem não entra? Qualquer pessoa que faça uma dessas perguntas a alguém da igreja vai se surpreender com um número grande de respostas que vão se encaixar nessas possibilidades aqui. Primeiro, eu vou entrar no céu porque dei o meu melhor. Segundo, eu vou entrar no céu porque acredito em Deus e tento fazer a sua vontade. Terceiro, eu vou entrar no céu porque creio em Deus de todo o meu coração. E se nenhuma dessas alternativas está correta? Pode parecer uma pegadinha, né?
A pergunta revela concepções erradas a respeito da fé e de crer. A resposta primeira, eu vou entrar no céu porque dei o meu melhor para ser um bom cristão, está relacionada com salvação por obras. A segunda resposta, eu vou para o céu porque acredito em Deus e tento fazer a sua vontade, mescla fé e obras. E a terceira resposta, eu vou para o céu porque creio em Deus de todo o meu coração, tem a ver com salvação pela fé como uma obra. Em cada caso, as pessoas são religiosas. Mas não alguém que não trabalha, como diz o versículo 5. Elas não fizeram uma verdadeira transferência de confiança. Quando eu digo, porque creio em Deus de todo o meu coração, eu vou para o céu, eu posso estar confiando na minha própria fé. Por isso que a justiça da fé não é algo emocional. Não preciso sentir necessariamente. Nós aqui de origem mais pentecostal temos essa necessidade muito vibrante dos sentimentos serem sinalizadores da nossa jornada. E a gente sempre tem que lembrar que o coração do homem é enganoso. E é exatamente por causa desse engano das emoções ou da necessidade da nossa fé estar sempre firme, e é nisso que a gente coloca a nossa confiança, que a gente nunca tem certeza, porque a gente oscila. E é o tempo todo assim, e não há problema com isso, porque a gente é um ser humano. O ponto é que a fé está no lugar errado. A cada uma dessas alternativas, falta a libertação gloriosa do Evangelho, diz Timothy Keller. Esses falsos entendimentos da fé salvadora levarão sempre à insegurança, à ansiedade, à falta de uma garantia, a um possível orgulho espiritual. Eles levarão você a ficar abatido com as críticas, quando você não desempenha bem. Portanto, essa definição de fé vai tanto contra a pessoa religiosa quanto também contra a pessoa irreligiosa, porque por fora uma parece ter fé e a outra não, mas a pessoa religiosa pode estar igualmente perdida, jamais tendo confrontado a própria confiança na sua justiça. O que é fé salvadora faz toda a diferença, e é importante que você entenda aqui o argumento de Paulo. Se fé é igual a obediência, você está depositando sua fé em si mesmo e em suas capacidades. Isso vai levar você à vanglória e ao orgulho e ao desprezo dos demais que não conseguem. Pelo menos naquelas áreas que você escolheu, em que você é melhor. Mas se fé for igual a confiar na promessa de salvação de Deus, então você deposita a sua fé em Deus e na capacidade de Deus de te salvar. Isso levará você à humildade e à confiança, que é o que Abraão alcançou. Meus irmãos, versículo 6 desse texto, Paulo escreve: e é assim também que Davi declara. Davi tinha vários motivos para se gloriar. Era rei, aumentar as fronteiras da nação, trouxe paz a Israel, pelo menos a Judá. Estabeleceu Jerusalém como capital, com a arca da presença de Deus no seu centro. Contudo, ele também tinha motivos para ser esmagado por sua condição de pecador. Foi adúltero, utilizou-se de conspiração, praticou um assassinato. Mas esse homem forte, pecador, havia descoberto, versículo 6, a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, independentemente das obras. Por que a gente tem que voltar a esse assunto? Porque a gente tem uma tendência a confiar no nosso desempenho ou na falta dele. E a gente
mede nossa relação com Deus dessa forma. E tem muita coisa que às vezes, inclusive o próprio diabo, o Satanás, vai plantando no nosso coração para a gente ir aos poucos desanimando dessa batalha da fé. Nos versículos 7 e 8 que temos diante de nós, Paulo cita as palavras de Davi no Salmo 32. Observe que Davi não diz, bem-aventurados aqueles que não transgridem, que pela obediência evitam o pecado. Não é isso que Davi está dizendo. Porque Davi é um transgressor, é um pecador. E mesmo assim é bem-aventurado. Porque, versículo 8, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Estar em um estado de justiça atribuída significa que seu pecado não é contado mais contra você. Embora peque, seu estado não pode condená-lo. E é óbvio que alguém aqui vai dizer, então vamos pecar mais para que... Não é o que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que o que Jesus fez na cruz por você, se você creu nos méritos de Cristo, isso não afeta mais o seu status diante de Deus. E veja como isso é importante, porque é por uma compreensão errada do nosso status diante de Deus que a gente tenta, muitas vezes, fazer Deus nos amar. Com supostas consagrações, dedicações, sacrifícios e coisas semelhantes a essas. E no fundo o que a gente está querendo é ser mais amado por Deus. E está querendo que então Deus, em resposta ao nosso zelo e dedicação, responda com as bênçãos, com o braço estendido, com o derramar do seu poder. Mas isso é uma insegurança sobre o nosso próprio status. Nós somos filhos de Deus. Por isso que cantamos agora há pouco, que a gente é quem Deus diz que a gente é. Não importa o que o diabo diga, o que o mundo diga, o que a sua consciência diga. Pela fé, você recebeu justiça de Deus. Conhecer a bênção da justiça atribuída, meus irmãos, é a única maneira de ser libertado para enxergar a si mesmo de verdade, passar a evitar as máscaras, as negativas, as fugas. É encarar de fato que a gente caiu por inteiro, depravou-se por inteiro. O pecado foi coisa grave. Sozinho a gente não sai disso. Tanto que a gente continua carregando essa pecaminosidade com a qual a gente luta o tempo todo. Deus já sabe disso há muito tempo. O Evangelho vem nos regenerar, vem nos santificar, vem. Mas a gente vai continuar lutando com o pecado até o final da nossa vida. Então só temos uma alternativa. Que alguém diante de Deus nos dê um novo status, uma nova identidade. Justiça nos seja dada, essa justiça passiva. Por isso que eu digo aqui, que conhecer isso é o caminho para você ser libertado de enxergar a si mesmo de verdade, sem vergonha. Sem essa justiça, ou a gente ignora a verdade de que Deus é justo, ou só aceita uma vida justa. Ou seremos esmagados por essa verdade, ignoraremos nossas transgressões, ou a gente vai se desculpar diante delas, ou vamos nos desesperar. Mas atenção, se tivermos a fé salvadora, podemos ser verdadeiros em relação a nós mesmos, no que diz respeito a nossas falhas e fracassos. Tem gente que acha que não pode expor fracasso, não pode expor falha. Teve gente que não quis vir mais ao culto porque supostamente um pecado seu foi exposto. A nossa concepção sobre ser cristão, sobre ser filho de Deus, é muito equivocada.
Mas o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. Por isso, a fé salvadora nos leva à verdade. Podemos nos levantar quando falharmos, porque conhecemos a bênção de que somos pecadores, cujos pecados não são atribuídos a nós. Somos pecadores que são justos. Você é um pecador que é justo, simultaneamente justo e pecador. Por isso essa expressão de Lutero. Então nessa manhã, meu irmão, nessa manhã, minha irmã, queria convidar você a baixar sua cabeça.